Fala, turma! Neste vídeo, resolvendo questões sobre legislações para o concurso público da Artesp. Está no edital de abertura de inscrições no conteúdo programático. Você vê regulação e agências reguladoras, lei federal, lei estadual, aqui uma lei ordinária, mas apenas a seção 10. Outra lei estadual e a legislação pertinente à Artesp. Duas leis complementares, o decreto e o regimento. E começando pelo regimento, olha aí, típica questão de bancas. E aí, o cuidado aqui é simplesmente na ordem. Primeiro campo, segundo campo, terceiro campo. E aí você observa nas alternativas. Por exemplo, esse aqui no primeiro campo. Depois, na alternativa C, isso aqui, para deliberação aqui. E pelo, aí na alternativa C você vê o terceiro termo, ou expressão diretor-presidente. Entendeu? Fácil, difícil, escreva aí. Questão 1, fácil. Ou então, questão 1, difícil. Fundamentação está no parágrafo 4º do artigo 12, como dizia propriamente a questão. Você não tem que se preocupar com isso aqui, ó, porque pessoas se perdem. Meu Deus, subseção 2ª do capítulo não sei o quê. Não importa. Veja que, na ordem, você preenche diretor-presidente, depois conselho-diretor, depois gabinete da presidência. Onde é que tem isso? Diretor-presidente, tem na B de bola e na E de escola. Mas aqui, ó, para deliberação da presidência ou para deliberação do conselho-diretor? Do conselho-diretor. Então você já matou a questão, sabe que tudo que está nas alternativas A, B, C e D, não importa, porque realmente é a alternativa E. Vamos ler. O diretor-presidente relatará apenas os processos administrativos encaminhados para a deliberação do conselho-diretor pelo gabinete da presidência, pela ouvidoria ou pela corregedoria e os processos que houver determinado a avocação. Eita, nós! Vamos lá! E aqui, no canal O Concurso, existe a audioleitura do regimento interno da Artesp. Vou deixar na descrição deste vídeo. Vamos lá, Lei Federal 11.079 de 2004. Fácil? Difícil? O que você acha? Alternativa A. Os estados, o Distrito Federal, os municípios que contratarem empreendimento por intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Congresso Nacional e à Secretaria do Tesouro Nacional previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput do artigo 28 desta lei. Você identificou algo de errado na alternativa A? Se achou, então não é a resposta da questão. B. Não constitui parceria público-privada, concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987 de 95, quando envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Por exemplo, na alternativa B de bola, você não se preocupa. Ah, não seria essa lei, seria outra. Não. Se houver erro, não está aqui no número da lei, tampouco na data. Tá ok? Tá ok? C, na contratação de parceria público-privada, será observada, entre outras diretrizes, a delegação das funções de regulação jurisdicional, do exercício de poder polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Algum erro ou seria a resposta da questão? Dedicado o órgão gestor de parcerias público-privadas federais, remeterá ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. Por exemplo, na alternativa D de dado, se houver erro, ou está aqui, não seria Senado Federal, ou aqui, não seria TCU, ou em ambos. E também, cuidado, periodicidade anual, é isso que está lá nesta lei? O CMN, Conselho Monetário Nacional, estabelecerá na forma da legislação pertinente as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parcerias público-privadas, bem como para a participação de entidades fechadas de previdência complementar. Talvez a alternativa E, um pouco mais difícil, porque você sabe se existe ou não entidade aberta de previdência complementar. Você vê também no canal O Concurso esta lei, audioleitura para você ouvir quantas vezes quiser. Parágrafo 1º do artigo 88. Olha o destaque aqui, ó, cor laranja. Encaminhar ao Senado
Federal. Então não é ao Congresso Nacional. Eu sei que é difícil, mas você vai treinando. Quando não envolver contraprestação. Realmente, o parágrafo 3º do artigo 2º começa com o não. Não constitui parceria, mas depois, quando não envolver contraprestação. Cadê o não aqui, Tá vendo, Quando envolver, não. Quando não envolver, então B de bola também não pode ser. Inciso 3º do artigo 4. Olha o prefixo in. Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, etc. e tal. A delegação, não. Indelegabilidade. A palavra até difícil, quase trava a língua. O órgão gestão de parcerias público-privadas federais remeterá ao Senado e ao TCU com periodicidade anual. É isso que está na lei? Você vê, remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União com periodicidade anual. Então vai remeter ao Congresso Nacional e não ao Senado Federal. Então, realmente, a alternativa E, exatamente, é a resposta da questão, quando fala ali do Conselho Monetário Nacional e realmente entidades fechadas de previdência complementar. Outro tipo de questão, agora sobre a Lei Estadual 11.688 de 2004. Pause o vídeo, leia, perceba que fiz uma questão a partir da lei atualizada até 2020. Vamos ler, segundo o artigo 5º da Lei 11.688, 19 de maio de 2004, parcerias público-privadas são mecanismos de colaboração entre o Estado e agentes do setor privado, remunerados esses agentes segundo critérios de desempenho em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados, podendo ter por objeto, e aí seguem itens ou afirmativas. 1, 2, 3, 4. É o tipo de questão que eu sempre alerto a galera, a turma inscrita do canal. Cuidado! Você sabe responder se está certo ou errado cada item. Aí chega aqui, meu Deus do céu, perde a questão. Não olhe aqui por enquanto. Primeiro, a prestação de serviço público. Tá certinho? Podendo ter por objeto a prestação de serviço público? Se sim, você coloca um C. C de certo. 2. A exploração de direitos de natureza material, de titularidade do Estado, tais como marcas, patentes, bancos de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão, resguardada a privacidade de informações sigilosas disponíveis para o Estado. Certo ou errado? Czinho ou Ezinho? 3. A exploração de bem público, podendo ter por objeto a exploração de bem público. Será que está certo? 4. A implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública. E aí? De acordo com esta lei, estão corretos todos os itens. Itens 1 e 4. Itens 1, 3 e 4. Somente o item 2. Itens 2, 3 e 4. Talvez a questão mais difícil do vídeo. Vamos à fundamentação, lembrando que aqui no canal existe a audioleitura também desta lei 11.688. Beleza? Olha lá, capítulo 2º dessa lei, atualizada até a lei de 2020, artigo 5º, existem 4 incisos. Olha o erro, galera, a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade. Todos os outros itens ou afirmativas, isso está certo. 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 Aqui, errado. Vou colocar cor amarela para chamar a atenção de que aqui não é natureza material. Não. É natureza imaterial. Por quê? A alternativa E diz que estão corretos. Olha aqui, corretos. Itens 2, 3 e 4. O 2 está errado, não é material. Aqui na C de casa diz que itens 1, 3 e 4 estão corretos. Então, se o item 1, o 3 e o 4 estão certos e o item 2 está errado, o cuidado é agora, galera. Muita gente desatenta a marca aqui. Somente o item 2
porque apenas ele está errado? Opa, a resposta da questão. Mas está falando, estão corretos. O item 2 está correto? Claro que não. Então, qual a resposta da questão? Itens 1, 3 e 4 estão corretos. Lá da seção 10 desta Lei 17.293 de 2020. Somente isso. Está no conteúdo programático. Você viu comigo. Olha ali, regulação e agências reguladoras. Fala para estudar a Lei Federal 11.079, Lei Estadual 11.688, atualizada até a Lei 17.293. Também é para estudar a Lei número 17.293, lá de 2020, mas a seção 10. Ok? Então vamos lá, uma questão sobre a seção 10 desta Lei 17.293. De novo, campos a serem preenchidos. Da Lei 17.293 de 2020, fica o Poder Executivo autorizado a delegar a, criada pela Lei Complementar 914, de 14 de janeiro de 2002, as funções de regulação e fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos de transporte autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de direito privado, alguma coisa aqui, aqueles submetidos à esfera institucional da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos e a, criada pela Lei Complementar 1025, as funções de regulação e fiscalização de outros serviços delegados pelo Poder Executivo. É só preencher cada lacuna ou campo. E aí, o cuidado é isso daqui, ó, na devida ordem, respectivamente. Por exemplo, você vê a alternativa E de escola. O primeiro campo aqui, ó, seria a Artesp. O segundo campo aqui, ó, olhando a alternativa E, seria inclusive. O terceiro campo aqui, ó, seria a Arcesp. É uma ó, galera, turma, essa questão é fácil demais. Mas espera aí, o segundo campo é que pode trazer uma confusão. Exceto aqueles submetidos, salvo aqueles submetidos, inclusive aqueles submetidos, exclusive aqueles submetidos, inclusive aqueles submetidos. Eu estava lendo aqui, ó, na segunda palavra de cada alternativa, porque estou olhando a segunda lacuna. Esta é a primeira. Esta daqui, ó, vou deixar em destaque na cor verde, a segunda. Esta a terceira. Na primeira, você coloca Artesp ou Arcesp. Na segunda, você coloca Arcesp ou Artesp. É só isso. Vamos à fundamentação? Está lá na seção 10ª, inciso 2º do artigo 35. Você já vê o destaque na cor vermelha, inclusive. E primeiro é a Artesp e depois Arcesp. Então vamos ler, já preenchendo. De acordo com a seção, fica o Poder Executivo autorizado a delegar a Artesp. B e C já não é, porque a primeira lacuna você sabe que é Artesp, com T de tatu, T de transporte. Aqui, ó, você sabe que é inclusive, então não é salvo, não é exclusive. Então você, inclusive, já sabe que a resposta da questão é E de escola. Você vai preencher com Arcesp, com S de sapo, de saneamento. Beleza? Artesp, inclusive Arcesp. E aí? Leia o artigo 35. A seção 10 é pequenina para você estudar e acertar questões sobre essa seção 10, que inclusive existe no canal a leitura dessa seção da Lei 17.293 de 2020, juntamente com a leitura da pequenina Lei Complementar 914 de 2002, que cria ou criou a Artesp, com T de tatu. Beleza? Outra questão. Lei 9361 de 96. De acordo com o artigo 1º dessa lei, fica criado o PED, Programa Estadual de Desestatização. Esse PED será implementado mediante projetos de desestatização que poderão compreender modalidades, entre as quais A, B, C, D ou E. A. Abertura de capital social mediante oferta privada de ações. Isso está na Lei 9361.
B. Concessão, permissão ou autorização de serviços público-privados, bem como cessão, licença ou conferência de direitos delas derivados, nos termos da legislação de regência. Isso está na Lei 9.361, renúncia ou cessão total ou parcial dos direitos de subscrição de ações em perda de capital social por parte do Estado ou da respectiva controladora. D. Alienação de participação societária, excluído o controle acionário mediante ofertas públicas. E de escola, reestruturação, dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos com a consequente alienação de seus ativos. E aí? Você vê o artigo 3º dessa lei lá de 1996, trouxe em destaque a alienação de participação societária, inclusive do controle acionário. Inclusive, não é excluído o controle acionário. Abertura de capital social mediante oferta pública. Olha o destaque na cor azul. Não é oferta privada. Vai tomando atenção e entendimento. Renúncia ou cessão em aumento de capital social. Tá vendo, galera? Parece difícil, mas é fácil. Em perda de capital, não. Em aumento de capital. Estamos eliminando a alternativa uma a uma. Concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. De serviços públicos. Não são de serviços públicos privados. Concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, bem como cessão, licença ou conferência de direitos dela derivados nos termos da legislação de regência. Então, o que está certo, redondinho de acordo com esta lei, é a alternativa E de escola. Veja na cor cinza, aqui abaixo, dentro do retângulo na cor vermelha, reestruturação, dissolução de sociedades ou desativação parcial. O parcial aqui está corretíssimo. Então, E de escola é a resposta desta questão, porque nas demais você viu o destaque dos erros. Em cor vermelha. Vai lá, vamos estudar. Essa lei, inclusive, também audioleitura na descrição do vídeo. Deixarei para você. Você clica, ouve quantas vezes quiser. Agora, a Lei Complementar 914. Aquela lei curta, né? Curta no sentido de pouco a ser lido. Ali, lei de 2002. Lei que criou a Artesp. E aí, será que anteriormente eu falei Arcesp? Se eu falei Arcesp, perdão, é a Artesp, lei complementar que criou a Artesp. E aqui, porque a pessoa assistiu ao vídeo anterior, olhe nos cards. Bem importante o que vai ser dito agora. Atenção, bem importante. Você assista ao vídeo anterior, em que resolvemos uma só questão de regimento interno da Artesp, e eu prometi este vídeo aqui, em que resolveríamos questão por questão de lei, decreto, regimento interno da Artesp também, mas lei ordinária, lei estadual, lei federal, lei complementar, etc. e tal. É o que estou aqui cumprindo. E aí? Veja, de novo, campo a ser preenchido. Existem 5 alternativas. Quem assistiu ao vídeo anterior já sabe a resposta de pronto, de plano. Olha aqui, ó, vinculada a, porque a questão tem todo esse enunciado cumprido, quase que a lei inteira está nessa questão. Mas importante é isso, ó, é uma lei complementar que cria a Artesp, que é uma autarquia de regime especial. Isso é importante, bem legal, guarde. E é vinculada essa autarquia a alguma secretaria. Por que eu sei que é secretaria, Fábio? Porque está em todas as alternativas. Secretaria, 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 secretaria. E olha que loucura. 4 alternativas, Secretaria de Estado. Alternativa A só fala Secretaria de Transportes. Quem não estudou já marca A. Opa, Artesp, T de Tatu, T de Transporte. Secretaria de Transportes, marcou, foi embora, perdeu. Outra pessoa marcará C de casa. E provavelmente acertou, porque está na lei. Secretaria de Estado dos Transportes. A lei é de 2002. Na lei
e não foi modificado, alterado, não foi suprimido, não foi... Galera, toma cuidado. Na lei está escrito Secretaria de Estado dos Transportes. A questão cobra conhecimento do quê? Dessa lei complementar 914, lá de 2002. Nela ainda está lá com a redação. A Artesp é a autarquia de regime especial vinculada a essa Secretaria de Estado dos Transportes. Então a resposta dessa questão, fácil, C de casa. Mas atualmente, na atualidade, você vê no site da Artesp, você sabe que a Artesp com T de tatu é a autarquia de regime especial, mas não está vinculada a essa secretaria, que é a resposta desta questão. C de casa é a resposta porque pede aquilo de acordo com essa lei de 2002. Mas até no regimento interno da Artesp, publicado em outubro de 2025, você vê lá no comecinho, é vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos. Tudo bem? E você vê aqui, ó, Secretaria de Parcerias e Investimentos, no site da Artesp. Olhe lá, www.artesp.sp.gov.br. Lá em institucional, nós lemos a agência reguladora Artesp é uma autarquia em regime especial, criada pela Lei Complementar 914, de 14 de janeiro de 2002, vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos e sujeita ao regime jurídico estabelecido pela LC 1413 de 2024. Nós vamos resolver ainda neste vídeo uma questão sobre essa Lei 1413, e aqui no canal existe audioleitura também, e vários vídeos resolvendo questões sobre essa importante lei complementar e o seu decreto também, 69 alguma coisa. Tá ok? Tá ok? E fala da finalidade da Artesp, mas o que está no site da Artesp não é para você estudar, você estuda o que está no conteúdo programático. E no conteúdo programático está essa LC, Lei Complementar 914 de 2002, velhinha, desatualizada, não importa, mas está escrito lá. Se cai na sua prova, você responde isso aqui. Você pode ver que nas demais alternativas eu nem coloquei Secretaria de Parcerias e Investimentos. Para quê? Para que você não quisesse discutir com a banca na gata, porque se houvesse, você poderia dizer e entrar com recurso. Existem duas respostas, essa de acordo com a lei de 2002 e a outra alternativa, de acordo com o regimento interno da Artesp, lá de outubro de 2025. E olha o vídeo gravado em 23 de dezembro de 2025. Por falar nisso, boas festas para você. Isso mesmo. Próspero ano novo, de conquistas, realizações, bons estudos, aproveite esse restinho de ano. Bons estudos e até a sua aprovação, rumo à conquista da vaga. Você vai lá, atinge o objetivo, pega a vaga para si. Tá ok? Tá ok? Legal? Tá bravo com o Fábio ou não? E essa lei complementar, como eu disse, existe audioleitura, em que é feita a leitura dessa lei de 2002, Lei Complementar 914, e apenas a seção 10 da Lei 17.293 de 2020. Tá aqui, ó, deixarei na descrição do vídeo. Agora, como eu disse, Lei Complementar 1413, de novo naquele estilo modelo. Itens ou assertivas ou afirmativas. O cuidado é esse. Você lê o item 1, coloca do lado aqui, C, ou então E de escola. Por quê? Você está falando para si mesmo na hora da prova. Isso está certo? Isso está errado? Mesma coisa, mesmo pensamento. Item 2. No 3 também. Depois, com bastante cuidado, você vê na ordem. 1C, 2C, 3C. Então você procura. Todos os itens estão corretos? Ou então, nenhum item está errado. Foi apenas um exemplo. Mas e aí? Pause o vídeo, leia, reflita. Você está estudando para o concurso público da Artesp. Vamos ler. A autonomia administrativa das agências reguladoras é caracterizada por competências como, por exemplo, observada a disponibilidade orçamentária, prover os cargos públicos em comissão de seu quadro de pessoal a depender de autorização governamental. Está isso escrito lá na Lei Complementar 1413? Se você percebeu, notou, observou algo de errado,
você escreve 1. Errado. 2. Disciplinar o regime de trabalho e a forma de prestação da jornada laboral de seus servidores, observadas as disposições da legislação trabalhista, bem como as respectivas normas de municípios. E aí, esta redação está correta de acordo com esta lei complementar de 2024? Ou percebeu algum erro? 3. Solicitar diretamente ao governador do estado as alterações no respectivo quadro de pessoal, fundamentadas em estudos de dimensionamento, bem como alterações dos planos de carreira e na remuneração de seus servidores. Tudo certo ou existe algo de errado nessa afirmativa 3? E aí? 1, certo ou errado? 2, certo ou errado? 3, certo ou errado? E depois aquele cuidado que eu falo para você. De acordo com a lei, marque a alternativa correta. Diz a alternativa A, estão corretos os itens 1 e 3. 1 está correto? 3 também? Se estiverem, é a resposta da questão. Mas vamos à fundamentação. Você vê em destaque o inciso 1º do artigo 5º desta lei complementar, solicitar diretamente ao governador do estado. Somente o inciso 1º está em destaque. Então quer dizer que aquele item 3 está correto. Porque você vê nesta linha B do inciso 2º deste artigo 5º, independentemente de autorização governamental, não depende de autorização do governador. E no inciso 5º deste artigo 5º desta lei 1413, você vê bem como as normas estaduais aplicáveis. Então, rapidão, não é normas de municípios, mas normas estaduais aplicáveis. Aqui, não depende de autorização governamental, é independentemente. E o item 3, você sabe que está correto. Se o 3 está correto e a questão pede marque a alternativa correta, você procura. Item 3 apenas não está errado. Fábio, isso não é a resposta, mas claro que é. Se o item 3 está certo, e na alternativa E de escola diz que o item 3 apenas não está errado, se ele não está errado, ele está certo. Então o item 3 apenas está certo. Resposta da questão. Está aqui a lei, inclusive audioleitura, como eu já mencionei, já mostrei nos cards para vocês. Esse é o tipo de questão que eu acho melhor, porque cobra realmente o conhecimento da candidata e do candidato. Porque o enunciado é direto, de acordo com o decreto, e aí você vê alternativas, somente uma está de acordo com o decreto. 4 alternativas com algum erro. Ou uma palavra a mais, ou uma palavra a menos, ou troca de palavras. Lembre-se, não haverá substituição ou troca ou mudança nisso aqui. Se a alternativa B estiver errada, não é nisso que está o erro. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Se a alternativa C de casa estiver errada, não está o erro aqui, ó, observado, disposto no parágrafo 2º do artigo 27. Não, é no parágrafo 3º do artigo 29. Meu Deus do céu! Já falei 1000 vezes. Não é assim que a banca cobra. Agora veja a alternativa A. Compete ao diretor-presidente a direção superior da agência reguladora, etc. e tal. Claro, você já vem estudando. Quem é que exerce a direção superior da agência reguladora? É o diretor-presidente? Quem não estuda vai marcar a alternativa A. Mas você sabe que não é. É sugestivo. Olha só, direção superior. Opa, eu tenho diretores, mas um deles é diretor-presidente. Ele exerce a direção superior. Não, tá errado. Tudo errado esse pensamento. Tá vendo? Você está estudando, já está se desenvolvendo, conseguindo fazer aportes de conhecimento para o seu cérebro. B, as agências reguladoras terão como órgão máximo o gabinete da presidência. Aí, ó, rapidão você já observa, o órgão máximo de uma agência reguladora é o gabinete da presidência. Pessoa que não estudou ou leu por cima esse decreto, por exemplo, vai pensar, opa, órgão máximo é o gabinete da presidência. Tá vendo como não importa a intuição e como que a banca sugere algo errado para a pessoa perder ponto? Se as decisões do conselho diretor serão tomadas de forma colegiada pelo voto da maioria qualificada de seus membros, toda essa redação comprida, mas a pessoa que já vem estudando falou, opa, se existe erro está aqui, é pelo voto da maioria qualificada, eu li isso. Eu li.
no decreto, na lei complementar ou no regimento interno da Artesp? Não. Eu li maioria absoluta, eu li maioria simples. Só com esse pensamento você já arrisca a alternativa C e sobram para você 4 alternativas. Você está buscando a correta. A C você já sabe que não é. D de dado. O conselho diretor vai deliberar sobre os pedidos de afastamento de seus membros, sendo assegurado ao diretor afastado para missões específicas o direito de participar das deliberações do colegiado, de tomar decisões e de subscrever os documentos sob sua competência durante o período de afastamento, sempre que tecnicamente viável. Opa, tá errado, Fábio! É o meu entendimento, a minha interpretação. Tá vendo? Claro que você percebeu que ao vivo e em cores o Fábio fez uma edição. Aqui na alternativa Escola havia outra redação, mas realmente Escola está errado porque não compete ao conselho diretor o comando hierárquico sobre pessoal e serviços. Você vê no artigo 28 do decreto 69339, o comando hierárquico sobre o pessoal e os serviços da agência reguladora é de competência do diretor-presidente, inclusive no regimento interno da Artesp, está lá no artigo 34. Mesma fundamentação. Comando hierárquico sobre pessoal e serviços é competência do diretor-presidente. Escola não pode ser resposta da questão. Você fica com a A, com a B, B de bola, C de casa ou D de dado. Veja, compete ao conselho diretor, a direção superior. Não é competência do diretor-presidente. Fácil? Difícil? Continuando. As agências reguladoras terão como órgão máximo o conselho diretor, não é gabinete da presidência, turma, galera. Parágrafo 1º, maioria absoluta de seus membros, galera. Quando se fala de decisões do conselho diretor, que são tomadas de forma colegiada, não é maioria qualificada. Vamos cor amarela, atenção, não. D de dado a resposta da questão. Toda essa redação extensa da alternativa D de dado. Aí, ó. E aí, gostou do vídeo? Legal, que tal? Inclusive aqui no canal, a audioleitura deste decreto 69339. Então nós batemos o edital? Claro que não. Você que está estudando, nós fizemos uma questão de cada uma das leis, decreto, regimento, lei complementar. Gostou? Que tal? Quer mais? Escreva nos comentários qual a data da prova. Meu Deus, a data da prova todo mundo sabe. Então, bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo.